Olá, bem-vindos ao podcast Listen and Learn, European Portuguese Culture Podcast with Silvia. Olá, eu sou a Silvia. In the description below this episode, you can find the link to my website, and in this website you will have the full transcriptions of every episode that you will find here. Olá e mais uma vez, obrigada por estarem desse lado a aprender português. Hoje quero falar de um tema muito importante: a Revolução dos Cravos, conhecida como a Revolução dos Cravos, a Revolução de Abril ou simplesmente como o 25 de Abril. É um dos pontos mais importantes da história portuguesa recente, pelo qual a maioria dos portugueses sente um grande orgulho e admiração. Muitos consideram que esta forma de revolucionar demonstra o verdadeiro caráter do povo português, um povo pacífico e corajoso que, mesmo num momento tão difícil, conseguiu mudar o destino do país. Esta foi uma revolução pacífica que aconteceu no dia 25 de abril de 1974 contra a ditadura de Salazar. A ditadura em Portugal começou em 1926, após um golpe militar. E, a partir de 1932, Salazar assumiu a posição de primeiro-ministro das Finanças e ditador. Salazar, inspirado no regime fascista italiano, suprimiu as liberdades de reunião, de organização e de expressão na Constituição de 1933, quando foi criado o Estado Novo. O Estado Novo centrava-se na figura central de Salazar como chefe supremo do país. Ele chefiou até 1968, quando sofreu um acidente vascular cerebral e foi afastado. O seu sucessor, Marcelo Caetano, que chefiou entre 1968 até 1974, continuou o trabalho de Salazar, governando nos mesmos moldes. Além da supressão dos direitos de expressão, vários outros direitos sociais estiveram suprimidos durante 41 anos seguidos. Era obrigatória a devoção militar, a devoção à pátria e a devoção religiosa. Havia uma grande desigualdade entre classes, entre homens e mulheres, e a homossexualidade era proibida. Foi a ditadura mais prolongada da Europa e influenciou Portugal até aos dias de hoje. Salazar tinha o poder absoluto, embora nenhuma lei proibisse expressamente a existência de outros partidos políticos. Mas, na prática, sim, a oposição ao regime antidemocrático de Salazar era proibida, sob pena de perseguição, exílio, prisão ou morte. No entanto, existiam alguns movimentos comunistas, socialistas ou anárquicos que
atuavam de forma clandestina em segredo. Durante anos, a liberdade foi censurada e o povo foi perseguido. Portugal entrou numa grande decadência. A par do que se passava em Portugal continental, decorria a guerra colonial nas ex-colónias portuguesas, Angola, Guiné-Bissau e Moçambique. O regime não reconhecia a existência de um conflito armado. No entanto, seguiram-se anos de guerra, com um grande impacto financeiro em Portugal. Além da pobreza que aumentava o descontentamento e a revolta do povo e de muitos militares que eram obrigados a participar numa guerra que já não queriam nem apoiavam. Desde a década de 60, Portugal encontrava-se cada vez mais isolado, afastado do crescente desenvolvimento de outros países europeus. O regime começava a encontrar vários problemas. Já não se desenvolvia, os opositores aumentavam. Por volta de 1973 surgiu um movimento secreto das Forças Armadas, ou FMA, grande parte composto por militares que tinham participado na guerra colonial. A primeira reunião clandestina aconteceu na Guiné-Bissau a 21 de agosto de 1973. A 5 de março de 1974 foi aprovado o primeiro documento chamado Os Militares, as Forças Armadas e a Nação. No dia 24 de março, a última reunião clandestina dos capitães decide derrubar o regime pela força a 25 de abril do mesmo ano. Às 22h55 da noite de 24 de abril é transmitida pela rádio a canção E Depois do Adeus de Paulo de Carvalho. Esta foi o primeiro sinal combinado e dava a indicação a cada membro de tomar a sua posição. À 00h20 foi transmitido pela rádio o segundo sinal, a canção que mais marca esta revolução até aos dias de hoje. Grândola Vila Morena. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade. Esta indicava que o golpe se mantinha e continuava, dava início às várias operações combinadas. Ao contrário da primeira canção, Grândola Vila Morena era uma canção censurada, proibida, que falava sobre o poder do povo, igualdade e paz, escrita e cantada por Zeca Afonso, ativista pela liberdade e inimigo do Estado Novo. Após este sinal, várias sedes militares e a rádio-televisão portuguesa foram invadidas, ocupadas e controladas pelos militares golpistas, forças comandadas pelo capitão de Abril Salgueiro Maia. Mas por que este nome de Revolução dos Cravos? Os militares saíram à rua,
ocuparam as ruas com tanques e armas, comprovando a queda do Estado. O povo rapidamente acudiu em celebração da liberdade, confiando nos militares que não utilizaram as suas armas para derramar sangue. O povo foi espalhando cravos vermelhos pelos militares em agradecimento, que foram colocados na ponta das suas espingardas. Esta imagem romântica dos cravos vermelhos nas pontas das espingardas, em vez de sangue inocente, será para sempre lembrada. Cerca de 200 militares conspiraram pela liberdade. Hoje temos a agradecer a estes corajosos por terem arriscado as suas vidas e terem feito, talvez, a coisa mais importante das suas vidas. Após a Revolução, Portugal passou por várias mudanças políticas, também conturbadas. No entanto, a Revolução dos Cravos é um momento fundamental da nossa história e a sua chama deve ser mantida viva. O povo é quem mais